tributários. São 15h03. Nós vamos continuar falando agora de economia. O nosso contato é com Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER. Marcos Lisboa, boa tarde. Boa tarde. Bom, Marcos, vencida aí a aprovação da PEC no Senado, se tira aí uma pedra do caminho, porque houve muita preocupação com a possibilidade de Bolsa Família também ficar fora do teto, então fica um comprometimento fiscal e ao mesmo tempo se libera aí o orçamento para a volta do auxílio emergencial temporário. Eu queria começar falando com você a respeito disso, como é que você avalia essa situação? Olha, primeiro, ontem foi um dia de muita preocupação, né? Terminou com um certo alívio, porque ameaçou, em algum momento, ameaçou ter um descontrole maior nos gastos bom, isso aí custa para o país de uma maneira talvez surpreendente para a população, né? Mas é o câmbio que sobe, a bolsa que cai, é um país que sofre. Felizmente, no fim, né, ficou restrito ao auxílio emergencial. Os gatilhos, o que foi aprovado na PEC, aí são pouco eficazes. Quer dizer, na prática, a PEC foi incrivelmente desidratada, né, em relação à versão original que acabou sendo aprovada. Quer dizer, não tem, de fato, medidas concretas de redução de despesas, mas pelo menos ficou restrito ao auxílio emergencial e em algum momento ameaçou-se ter aí mais um aumento de despesas de mais 30 bilhões de reais, pelo menos, mas isso não aconteceu. O risco maior, o grande susto foi que o Bolsa Família também ficasse fora, que não houvesse limite, uma série de coisas já tinham sido retiradas, inclusive, do texto em relação à versão original. Agora, o que a gente pode esperar em termos de perspectivas para a economia? Porque hoje nós estávamos mostrando, por exemplo, que a indústria ainda iniciou 2021 com desempenho positivo. O Estado de São Paulo anunciou que no ano passado fechou com um PIB positivo, né, ao contrário do tombo da economia brasileira, que até foi menor também do que se esperava. Agora, temos uma grande preocupação no ar. Tem essa questão fiscal colocada, a necessidade de volta do auxílio emergencial, a pandemia, que traz uma preocupação muito forte, restrições de atividade, enfim, tem vários fatores de incerteza, não é, Marcos? Olha, vai ser um semestre difícil. Todos os indicadores são de um semestre bastante difícil, né? A gente tem um pouco de inflação, tem uma economia que esse semestre está andando de lado e boa parte dos analistas já prevê uma pequena recessão, né? E tem esses problemas que já vêm desde o ano passado, que essa insegurança com a agenda econômica, com o ajuste fiscal, o país vai equilibrar suas contas públicas, quando, de que maneira, de uma forma saudável ou não, né? Que se traduz aí nesse câmbio muito depreciado e nos juros de mercado mais altos, né? As estimativas aí, se o Brasil tivesse se comportado como os demais países emergentes, para o nosso câmbio está aí 4,40, 4,30, algo por aí. Não 5,50, né? E ontem chegou a bater 5,75. Então, essa incerteza, ela prejudica o país. Esse câmbio que se desvaloriza dessa maneira contribui para o preço do combustível elevado, né? Esse câmbio que fica subindo e descendo prejudica as empresas que importam componentes, exportam bens, né? Tudo isso vai criando problemas que afetam a vida das pessoas e que dificultam a recuperação da produção e da geração de empregos. A gente vê em alguns momentos o Congresso até avançando com a agenda econômica, marcos regulatórios, nós tivemos aí agora essa questão da PEC emergencial, mas fica uma grande dúvida se essa agenda prossegue ou não, não é? Inclusive falta aprovar o orçamento deste ano, né? Se fala em reformas, se vão ser discutidas ou não, o governo ainda coloca privatizações como prioritárias, mas a gente vê o projeto da Eletrobras aí com centenas de emendas, uma resistência muito grande, então é difícil saber se segue com a agenda. Não seguindo com essa agenda, como é que você vê o cenário econômico? Olha, eu acho que o cenário está difícil, porque a agenda ela não se resume a aprovar algumas leis. Esse é um ponto que eu tenho insistido muito no debate. A lei por si só ela é pouco eficaz. Em geral, elas têm que ser complementadas e detalhadas com uma série de medidas técnicas, né, que garantam a sua implementação e a sua eficácia. Além disso, não se pode restringir a lei à sua intenção.
Né? Tem que os detalhes técnicos de como a lei está escrita faz toda a diferença para um eventual sucesso ou não das medidas. Então, por exemplo, aprovou-se a PEC emergencial, mas ela foi muito descaracterizada do que era o projeto original e se tornou muito menos eficaz. Os gatilhos não vão ser ativados durante muito tempo, se é que algum dia serão. Estados e municípios ficaram de fora dos ajustes obrigatórios. Né? Lei com carta de intenções, depois vai fazer outra lei para reduzir benefícios tributários. Como é que é isso? E excluíram meio mundo dos benefícios que deveriam ser reduzidos. Né? Então, aprovou-se uma PEC emergencial, que na prática, o que ela traz é o auxílio emergencial, né? E algumas pioras, tá? Teve precatório que pode ser pago anos depois, teve algumas piorinhas aqui e ali, nada assim muito preocupante em relação ao que nós já estamos. Agora, os problemas de fato do país não estão sendo enfrentados. Vou dar um exemplo: estados e municípios que não estão fazendo ajustes necessários. Ano passado, em razão da recessão e da perda de receita na pandemia, pediram ajuda ao governo federal. Foi aprovada uma ajuda de quase 100 bilhões de reais, foi cancelado o pagamento das suas dívidas com a União. Detalhe, essa ajuda foi muito maior do que eles perderam de receita. Então, os estados acumularam caixa. Eles continuam não pagando suas dívidas. Né? E não estão fazendo os ajustes necessários nas despesas obrigatórias. Olha o meu estado, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, cadê os ajustes das despesas obrigatórias que prejudicam tanto esses estados, que com frequência dão calote na União? Isso é, a sociedade como um todo paga pela falta de ajuste desses estados. Então, essa gira não está andando. Essa é uma conta que vai cair no colo da União, do jeito que vai. Nas reformas, para o país voltar a crescer, é a mesma coisa. Cadê a agenda de comércio exterior? Que não é uma lei, né, para reduzir. Né? Várias medidas já foram aprovadas na Camex, mas não foram implementadas, para permitir que o país possa comercializar mais com o exterior, ter acesso a tecnologias melhores. Quando se fala em setores regulados de infraestrutura, também tem leis que são muito importantes, algumas estão paradas, como o setor elétrico, seria bom que avançasse, mas também tem o fortalecimento da agenda das agências reguladoras. Isso é fundamental para restabelecer a confiança no país. Como é que a gente reduz essa imensa insegurança jurídica que está afetando e afugentando o investimento do país? Então tem muito trabalho, né, a ser feito para que de fato o país consiga superar os seus problemas. Uma agenda macro e na verdade, para se poder atrair mais investimentos e a economia caminhar melhor, é preciso garantir estabilidade, não esse sobe e desce que a gente vive no mercado financeiro, que tem consequências da inflação e expectativas de juros, e aí nós temos algumas decisões meio tempestivas, como as que envolveram a Petrobras, que colaboraram muito para esse mercado tenso que a gente tem visto, né? O Brasil vem fragilizando as suas instituições há muito tempo. Né? E aí, de novo, independente da ideologia. Né? A gente teve intervenção no setor elétrico, tivemos intervenção nos preços dos combustíveis no começo da década passada, agora teve falas também que geraram, puxa vida, o país não aprendeu com os erros do passado? Né? Essa fragilização das instituições é muito preocupante, porque isso afasta o investimento. Né? E olha que é um mundo muito favorável para o Brasil atualmente. Você tem muito dinheiro lá fora, as taxas de juros estão baixas. Né? O dinheiro está atrás de lugar para investir. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país repleto de oportunidades de investimento. Mas olha o tamanho da nossa insegurança. Né? Mudança de presidente de Petrobras, muda o presidente daqui, falas que sugerem um certo desconhecimento de como é que funciona a boa governança das empresas, né? Muitas decisões judiciais que com frequência rompem contratos. Né? Olha o caso da linha amarela no Rio de Janeiro, né? Que continua lá. Né? Há outros casos de concessão de estradas que estão sendo questionados. Não, vamos cancelar. Não, está muito alto o pedágio. Mas esse é o contrato que foi feito. As pessoas pagaram por isso. Né? Todo esse ambiente em que as instituições não são confiáveis, né? Ou estão se tornando menos confiáveis, em que o oportunismo momentâneo pode romper um contrato pelo qual você pagou, né, corretamente, né? Tudo isso prejudica muito o país. Né? Isso afugenta investimento.
E isso prejudica o país crescer. O Brasil é um país que está ficando para trás há muito tempo, não é de hoje. Né? É um país que ficou para trás em relação aos países desenvolvidos desde os anos 80. Né? A gente vai ficando relativamente mais pobre em relação aos países desenvolvidos desde os anos 80. Ficamos muito mais. Os demais países emergentes, inclusive vários da América Latina, cresceram muito mais que o Brasil nos últimos 25 anos. Chile, Peru, Colômbia, os países do sul da Ásia, enfim, muita gente cresceu bastante, e o Brasil não. Né? E o pior, nessa última década, Denise, o Brasil começou a ficar pior do que si mesmo. Nós estamos mais pobres hoje do que éramos em 2013. O ano passado fez muita diferença, inclusive em relação a isso, a distribuição de renda, o PIB per capita mostrou exatamente isso, né? Mas o Brasil já não vinha conseguindo superar, conseguiu temporariamente no ano passado com o reforço de auxílio emergencial, mas foi um paliativo em toda a crise que nós enfrentamos, né? Não, e já vem de muito tempo. Você vê, o Brasil começou a decair as suas taxas. Nos anos 2000, pelo menos o Brasil acompanhou a média do mundo. Não foi brilhante, o mundo estava muito bem nos anos 2000. O Brasil não foi brilhante, mas pelo menos acompanhou a média do mundo. Não fomos tão bem quanto os países, por exemplo, do Pacífico aqui da América Latina, mas foi razoável. Mas a partir de 2011, a economia começa a declinar. A taxa de crescimento vai caindo, né, a geração de emprego vai caindo, entramos naquela recessão entre 14 e 15, foi uma recessão muito dura, muito sofrida. Depois que o governo Temer pelo menos parou de piorar, foi um avanço. O governo Temer foi um grande avanço para o país. Parou de piorar, foi um crescimento medíocre, mas era melhor do que a recessão que a gente tinha antes. Né? E depois veio, nesses últimos anos, antes da pandemia, não estava brilhante também, estava um crescimento baixo. Né? E agora nós estamos, enfim, com um desempenho que não foi ruim como se esperava no começo da pandemia, mas que está deixando uma herança danada de cara para os próximos anos. Vai ser duro reconstruir as bases da política pública brasileira, da política fiscal e da confiança no país com os problemas dos gastos públicos obrigatórios e com a insegurança que essas intervenções nas instituições e nos contratos têm feito no país. Agora, para fecharmos, em termos de PIB, você acha que dá para contar com um crescimento além do carregamento que vem do ano passado? Parece que não, né? Os dados até agora são que não. Se tem um carregamento, né? Porque ano passado teve aquele fundo do poço, então a média do ano passado é baixa, né? O fim do ano passado foi melhor. Então, média contra média tem um crescimento para acontecer, mas se você olhar como a gente terminou o ano, né, 12 meses à frente, por enquanto não. É um primeiro semestre difícil, como eu disse. Agora, o importante é começar, de fato, a acertar a casa. A gente tem que avançar na região tributária. O Brasil tem um sistema tributário caótico, né, com princípios e regras que não existem em outros países que eu conheço. Né? Essa economia fechada, bloqueada ao comércio exterior. Então o resto do mundo vai descobrindo novas tecnologias, elas demoram a chegar aqui, ou chegam aqui muito mais caras, porque é cheio de proteção. Né? Tem que acertar essas contas públicas. E o debate fiscal no Brasil, às vezes a gente acha que é como no resto do mundo, né? Que olha, o país está em recessão, não tem inflação, então vamos gastar um pouco mais, ou vamos fazer investimento, aí amanhã tem inflação, se reduz o gasto. O problema no Brasil, Denise, é diferente do resto do mundo, porque aqui no Brasil o gasto cresce, é o gasto obrigatório. É um gasto que, quando ele cresce, né, com o pessoal, com aposentadorias, ele não pode ser reduzido depois. E isso tem acontecendo sistematicamente no Brasil, e com um detalhe ainda mais cruel no nosso país. Apesar do Estado brasileiro ter crescido muito nos últimos 25 anos, a carga tributária aumentou, a dívida aumentou, o gasto aumentou, a qualidade da política pública, o que chega no cidadão, não melhorou tanto. Quando a gente compara o Brasil com os demais países emergentes, os resultados são desanimadores. Apesar do gasto com a educação, nossos indicadores de aprendizado dos alunos não aumentaram tanto. Apesar dos gastos que o Estado faz, nossos indicadores de pobreza e desigualdade não caíram tanto. Quer dizer, sobretudo de pobreza. Quer dizer, gastamos muito com o Estado, transferimos muitos recursos, mas isso não chega no cidadão. Isso se perde numa máquina pública pouco eficiente, em particular nos governos locais. Tem exceções, mas são exceções. Né? Então também tem uma discussão muito importante, por que o nosso Estado não funciona tão bem quanto em outros lugares?
Por que a nossa educação não funciona tão bem quanto outros países? Quer dizer, é uma discussão sobre gestão. Né? E essa discussão ela passa batido no debate brasileiro, que se resume nessas polarizações que têm dominado o debate nos últimos anos. Ouvimos o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER. Marcos, muito obrigado